Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Nantá, eu sou desenvolvedora de jogos e eu tô morando há quase 2 anos, na verdade, esse mês faz 2 anos que eu moro aqui na China. E eu resolvi contar um pouco da minha experiência e um pouco dessa minha vivência, desse processo de ter migrado pra cá e agora tá vivendo esse novo momento, assim, esse aqui, eu tô gravando aqui no prédio, tava na academia agora, inclusive, desci. E a minha ideia é falar um pouco, dividir um pouco com vocês, um pouquinho da minha vivência, um pouco do que eu venho produzindo e entendendo e construindo junto aqui. Eh, e, e migrar é uma coisa difícil, né? Porque quando a gente migra, eh, a gente tem muitas ideias na cabeça e tudo sai meio fora de controle. E eu acho que eu tô vivendo um pouco isso, essa vivência do que eh, muita coisa não foi o que eu imaginei, e que bom, e muita coisa não foi como eu planejei, muita coisa não foi como eu planejei. E aí agora eu tô me relacionando com isso, assim, muita coisa mudou principalmente nos últimos 5, 6 meses, a minha vida aqui mudou muito, eu tô mudando de casa, inclusive, esse aqui é meu último mês nesse prédio, que eu adoro, que me acolheu, que foi incrível, mas que é muito longe. E, e eu vou. E o meu plano é dividir um pouco com vocês sobre isso, porque a China ela é sempre tratada de um lugar muito exótico e muito curioso e muito fechado. E a verdade é que não é isso. O país é muito mais aberto, muito mais acolhedor e muito mais possível para quem é de fora do que a gente tem como imagem. Então, a ideia desse vlog é bater um papo com vocês, falar um pouco do meu cotidiano, da minha vida aqui, é, explicar um pouco do que China é essa que eu tô vivendo, sabe? Que não é a China absoluta, que não é a China para todo mundo. Vai chegar uma galera falando, ai, mas a China de verdade, a China do interior. A China do interior também é de verdade, essa China também é de verdade. Não tem uma China de verdade, uma China de mentira, sabe? É, existe pobreza na China? Existe pobreza na China. Mas, de um modo geral, é uma pobreza um pouco diferente do Brasil, que a gente está acostumado. Porque eu sou de Salvador, por exemplo, e a gente está acostumado com uma pobreza muito generalizada. A gente está acostumado com uma vivência da pobreza muito cruel, muito desigual. Então, tem coisas que você não tem conceitos que é difícil de você explicar para um chinês. Por exemplo, o conceito muito comum no Brasil, que é, sei lá, o conceito de menino de rua. Como é que você explica para um chinês que no Brasil a gente acha normal ter uma pessoa que o Estado não se responsabiliza por ela e que ela não tem casa, que ela não tem suporte e que ela está na rua e que ela é uma criança, que obrigatoriamente o Estado tem que dar moradia, saúde, educação, lazer e ela não tem direito a nada. Então, assim, são conceitos muito difíceis de dividir com os chineses. A, a nossa lógica de mundo, de como a gente encara o mundo, é muito. Eu percebo muito isso. Assim, muitos brasileiros me perguntam sobre mídias sociais na China, sobre o quão fechado é, regras sociais. Mas a gente não olha pra gente. Então, a ideia é aproximar um pouco essas relações, entendendo um pouco do que a gente vive hoje, do que a gente vive no Brasil, e do que eu tô vivendo aqui, e do que eu consigo perceber em termos de sociedade, inclusive coisas que seriam importantes pra gente perceber, sabe? Por que que a gente aceita no nosso país isso, sabe? Tem alguns estudos que provavelmente eu vou deixar aqui no vídeo, mas que eu não vou lembrar de cabeça o nome, eh, que falam sobre como países com uma desigualdade muito grande têm uma tolerância maior para as desigualdades, para violências, enfim. E países com uma desigualdade menor têm aceitam menos, têm uma tolerância muito menor para essas desigualdades. E eu percebo muito isso aqui. Então, é muito comum você ver um gringo, um brasileiro, um americano dizer: ah, mas eu conversei com um chinês e ele disse sim que o país é fechado, ele disse sim que tem desigualdade. Ele disse tudo isso. E eu não duvido que ele disse tudo isso. Mas ele disse tudo isso dentro de uma perspectiva de estar comparando a China com a China. Ele não está comparando a China com o Brasil. Ele não está comparando a China com os Estados Unidos. Ele está comparando a China que ele conhece, dizendo: olha,
eu quero que melhore meu país. E eu acho que isso é fundamental para a gente entender de que país é que a gente está falando e que país é esse que está se construindo. Então, para mim isso fica muito claro quando eu converso com um chinês, eu converso com os meus amigos chineses aqui, eles dizem, não, mas o salário precisa melhorar, mas o salário mínimo deles é maior do que o nosso. Mas a média, aqui na cidade que eu moro, por exemplo, que é uma cidade que é uma província muito rica, a média de salário é muito alta. Então, sei lá, um garçom aqui ganha 4, 5 mil RMB. E, e é 4 mil, 5 mil RMB que vale 4 mil, 5 mil RMB. Não é 4, 5 mil no Brasil. Sabe que a gente tem uma defasagem por conta da inflação e, enfim, agora está começando a pensar em ajuste fiscal, IR, por exemplo, enfim. Não, então assim, sei lá, eu acabei de comprar um picolé, eu tava chupando um picolé agora, quando eu sentei aqui e resolvi gravar pra vocês, e o picolé custou 2 RMB. E eu fico pensando, eu comprava um picolé com R$ 2 no Brasil, na praia, sei lá, 10 anos atrás. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é a, a vida do chinês, ela, em média, ela é muito mais segura e ela é muito mais ela tem muito mais qualidade do que a nossa, mas a gente lida como se a nossa vida fosse muito melhor e tivesse muito mais qualidade, fosse muito mais incrível, porque a gente tem um imaginário daquela China com filtro sépia, onde a qualidade do ar é ruim. Eu tô num lugar que a qualidade do ar é incrível, e que a qualidade do ar é ruim, que tudo é poluído, que é pobreza. E se a gente pensar o que a China conseguiu fazer em 70 anos, são 70 anos, 75 anos de revolução. Então, assim, se você consegue ver uma China que falou que uma população abraçou uma revolução, que a meta era uma tigela de arroz para cada pessoa, porque nem isso eles tinham. E hoje, você conseguir perceber a qualidade de vida que um chinês tem e um brasileiro realmente acreditar que a qualidade de vida dele é melhor e que ele tem mais liberdade porque ele pode xingar quem ele quiser nas redes sociais, é um pensamento muito pequeno, sabe? Acabou de sair o anuário do Fórum Nacional de Segurança Pública e os números são absurdos em qualquer lugar do mundo, sabe? A quantidade de criança que foi morta pela polícia é uma coisa absurda no nosso país. E em qualquer lugar do mundo seria um escárnio, um escândalo. E a gente trata como se fosse mais uma segunda-feira, porque a nossa tolerância para as desigualdades e para com as violências que a gente sofre no nosso país, elas são muito elásticas, muito elásticas. Então, a minha ideia com esse vídeo e a minha ideia com dividir um pouco da minha vivência com vocês, é um vídeo mais espontâneo, sem muito roteiro, falando um pouco sobre o que eu vejo e como eu penso sobre a China, é justamente para a gente conseguir tentar diminuir essas desigualdades, para a gente conseguir tolerar menos, sabe? Óbvio que eu não vou, meu Deus, estou aqui achando que eu vou mudar. Não, não é isso, mas assim, a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar sobre o quão surreal, o quão absurdo e o quão errado é a gente lidar com o que a gente lida no nosso país com naturalidade, com normalidade, porque não é normal, não é natural. E a gente precisa falar sobre isso e tentar construir um olhar mais crítico, um olhar mais inconformado com o que a gente vive, sem perder a ternura, sem, sem deixar enfim, de ser o que a gente é. Que eu acho que, no fundo, isso é uma das coisas que eu falo muito, sabe? Eu acho que a maneira como a gente encara o mundo, a nossa felicidade, o nosso churrasco no final de semana é resistência, sim. É uma maneira de encarar o mundo de uma maneira mais possível, de se colocar no mundo de uma forma mais possível, mais amena. Então, eu realmente espero que esse vídeo chegue em você, que você se inscreva no canal, que você me acompanhe. Não sei o que será daqui, o que vai acontecer depois, mas tentarei manter uma assiduidade mínima que seja aqui para a gente conversar e trazer curiosidades sobre a China e sobre a minha vida aqui, talvez fazendo paralelos com o Brasil. É isso. Aguardo vocês no próximo. Se inscreve aqui e se você gostou, deixa seu like, manda para quem você achar que
merece, que gostaria de saber mais sobre a China e reflexões sobre o Brasil.